tem um curso de formação. Todos nós aprendemos, todos nós revemos e aperfeiçoamos conceitos e atitudes diante dessas políticas públicas, sobretudo essa tão importante que é a de segurança, né? Também quero fazer esse registro. Benedito Mariano é o nosso mestre, foi ele que inspirou muito as atitudes e as ações nossas aqui, viu, Marília, em Diadema, e nós tivemos uma satisfação enorme de a gente... eu conheci o Mariano, já conhecíamos antes, mas há 20 anos atrás eu era deputado estadual e o Mariano era o ouvidor da polícia de São Paulo, né? Uma atitude e uma atuação fantástica, né? De conhecer as ações da polícia, ressaltar as ações com qualidade, mas, sobretudo, ver os problemas, os defeitos, essa atitude que ele falou de uma polícia que, muitas vezes, desrespeita os direitos humanos, desrespeita a juventude da periferia, pratica ações racistas. Nós vimos agora o mundo inteiro reagir contra essa ação arbitrária e absurda, desumana da polícia, e nós temos que ter essa atitude, né, de uma instituição armada pelo Estado, por delegação, né, a sociedade delega isso e utiliza esse poder. Nós podemos falar, inclusive, das Forças Armadas, que nós estamos vendo aí também, né, uma deformação, na minha opinião, gravíssima, né, Mariano, do uso da força, da arma, para se impor no ambiente onde deveria ser da política, do contraditório, né? Você viu lá um militar, quando ele é contraditado, ele quer prender a pessoa que fez a crítica a ele, né? Então, assim, nós temos uma sociedade altamente autoritária, com raízes profundas do racismo, de mais de 300 anos dessa chaga, dessa cicatriz que tem na nossa alma e que está aberta ainda em muitos casos, né, Sorriso? Também aí homenagem a todo o povo afrodescendente, a nossa alma está ali, mas a gente precisa ter essas atitudes para aperfeiçoar né, as nossas ações. Então, vamos lá. Eu falei do Benedito Mariano e tive a oportunidade de nós, em 2001, que eu conheci em 99, troquei ideias com ele, fui me preparando para ser o prefeito em 2001, porque Diadema, em 99, quando eu era deputado estadual, passou a ser a campeã de homicídios do Brasil, né? Uma medalha de ouro que jamais nós queríamos disputar, né? E em 2000 continuou assim. E, portanto, eu fui prefeito antes, 93, 96, e a campanha de 2000 era segurança. E os trabalhadores, os empresários, os cidadãos e cidadãs de Diadema falaram: Felipe, o que você vai fazer? A nossa cidade está definhando, eu vou embora daqui. Desde pessoas que vieram da Bahia, do interior de Minas, de São Paulo, falaram: eu vim para cá, achei que era uma cidade boa, mas eu estou indo embora, perdi meu filho. E os empresários falaram: minha mulher não deixa mais eu vir para cá, Diadema da Naval. Quer dizer, a falta de segurança é real e depois, evidente, a questão psicológica ela ganha uma dimensão maior. Então, em 2001, a primeira coisa que eu fiz, eu criei uma Secretaria de Defesa Social, trouxe uma pessoa que, inclusive, trabalhou com o Mariano, um ex-corregedor da Polícia Civil, doutor Maximino Fernandes, e comecei uma Secretaria de Defesa Social em 18 dias de mandato, que tinha um secretário, uma estagiária e um motorista. Mas tinha inteligência, tinha estratégia, tinha visão. Eu falei: a primeira coisa que nós temos que fazer é ter informação. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Nós precisamos, e essas questões já deveriam ter evoluído com tanta, né, os meios digitais, a informação, a transparência, os sites ainda são muito pouco utilizados, na minha opinião, para a cidade ter consciência dos índices de criminalidade, onde ocorrem, como ocorrem, né? Então, foi assim que nós fizemos. Nós começamos a ter um relatório. Eu lembro que eu fui falar com o delegado titular de Diadema, e ele falou: prefeito, nós não temos como fornecer isso, tem aqui os BOs do dia. Eu falei: então é o seguinte, eu vou colocar uma estagiária aqui, você permite? Então, colocar uma estagiária que passou, no dia seguinte, a gente tinha o boletim do dia anterior, o resumo dos crimes, né? Então, foi assim que a gente começou a perceber os homicídios aconteciam. Bom, então, isso é a questão da informação. Segunda coisa, consolidamos a GCM. Ela foi formada de uma forma totalmente assim...
na correria, porque foi uma ação pré-eleitoral do prefeito anterior e a GCM não existia. Nós consolidamos a GCM, começamos a fazer operações conjuntas com a Polícia Civil, principalmente com a Polícia Militar, em cima de fiscalização de motocicletas. As motos, infelizmente, ainda hoje são usadas para a prática do roubo, e isso foi uma ação de prevenção da ação policial e já buscando uma convivência, que eu acho muito importante, da GCM, pois o Mariano pode falar para nós, eu acho que foi um avanço importante, teve no governo Dilma, em 2014, a consolidação, a aprovação, inclusive com o apoio do Mariano e de outros pesquisadores, o Estatuto da GCM, porque nós ficamos mais de 10 anos sem saber, a GCM pode se armar, não pode, qual é a atitude dela, e esse Estatuto ele deu uma direção, uma determinação do que a Guarda deve e pode fazer, e nós sabíamos desde o mandato anterior que as políticas, isso que a Marília falou, as políticas públicas de prevenção são fundamentais, a urbanização das iluminação, saneamento, políticas de saúde, a Casa do Hip Hop, que nós tivemos aqui, nossa política de cultura, 10 centros culturais nos bairros de Diadema, uma cidade relativa pequena. Você tem uma ideia, Diadema é do tamanho de Cidade Ademar, que é uma subprefeitura de São Paulo, 400 mil habitantes. Diadema tem 10 centros culturais, Cidade Ademar não tem nenhum. Então, mostrando como a periferia, e aí é a questão que é importante você ter uma liderança local, você ter a mobilização da comunidade para investir nas políticas públicas. Então, bibliotecas, centros culturais, áreas de esporte, as praças. Então, isso tudo a gente incentivou. E nós criamos, no terceiro mês que nós estamos desenvolvendo essa política de segurança cidadã, inspirada no trabalho que o Benedito Mariano fez no Instituto de Cidadania, foi um dos trabalhos mais relevantes, inclusive eu conversando com ele, Mariano, você vai reforçar, foi um dos trabalhos mais importantes que nós tivemos no Brasil. E ainda ali é um estudo que orienta, e eu, como prefeito na época, participei dos debates no Instituto, que deu sequência ao Instituto Lula, o presidente Lula muito interessado nisso, e foi o que deu origem ao PRONASSE, Mariano? Depois, no governo Lula, com o Tarso Genro e outros ministros, que foram parceiros dos prefeitos nesse conceito que o Mariano falou muito bem, e que nós, portanto, estávamos aprendendo, aplicando isso. Eu quero dar 2 destaques para 2 ações muito importantes que surgiram nesse início desse mandato de 2001. O adolescente aprendiz e o fechamento de bares. Porque quando nós começamos a fazer ações com a GCM de prevenção, a cidade começou, talvez, a ter um enfoque e uma compreensão, talvez ainda muito superficial, de que a nossa atuação seria mais no incentivo à repressão, à fiscalização e o combate da violência com ações policiais. A polícia é importante, como disse o Mariano, mas nós sabemos que o nosso papel, a política de prevenções são mais eficazes, são mais perenes, são mais inteligentes. E é isso, e a gente espera que a sociedade do futuro a gente não precise ter tanta repressão, porque a prevenção e a inclusão social vai fazer o seu papel que hoje tanto nós sentimos falta. E nós, em março de 2001, a gente presenciou uma cena triste, como essas que nós vemos aí de ações da polícia ou ações de cidadãos que praticam a violência. Uma menina de 12 anos, 13 anos, foi assassinada num núcleo habitacional, uma favela em Diadema, para variar, a favela Naval, E nós fomos ver, ela já estava fora da escola, com 12 anos, e estava envolvida com o tráfico de droga e tomou 5 tiros, uma coisa assim de absurda. Então, nós criamos, exatamente naquela semana, nós chamamos a nossa equipe e falamos, nós precisamos criar algum programa para mostrar que essa questão da educação, da atenção à criança e do adolescente de 14, 15 anos, para a gente disputá-lo com o tráfico de drogas, com, enfim, um caminho que não interessa a ele nem à sociedade. Então, nós criamos esse programa, foi uma das coisas mais fantásticas que nós fizemos. Ao longo de 8 anos, foram perto de 10 mil adolescentes, 14, isso tem uma estratégia, eu não vou ter tempo para a gente detalhar aqui o projeto, mas a ideia era que a gente atendesse 14, 15 anos, antes dos 16, atendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque criança nessa idade tem que estar na escola e não trabalhar. Mas tem a figura do aprendiz, que é o adolescente ter uma sensibilidade para o mundo do trabalho. A nossa Fundação Florestan Fernandes fazia esse trabalho, e ao longo de 8 anos, quase 10 mil adolescentes, 9% já estavam fora da escola, Sorriso.
para você ver como essa questão da evasão escolar já é um caminho para o descaminho, né? Já é um passo para esse jovem não sentir nenhuma visibilidade social, nenhum apoio da sociedade, nenhum apoio para que ele, naquele momento, continue estudando e tenha um futuro e uma ascensão social adequada, melhor. Então, esse foi um projeto importante. E o fechamento de bares foi resultado do nosso conhecimento do que acontecia na cidade. O Mariano sabe disso. O comandante da PM, no mês de fevereiro, no segundo, terceiro mês que nós criamos a Secretaria de Defesa Social, ele chegou para mim e falou: prefeito, tem que fazer o fechamento de bares no mês que vem. Aí eu falei: coronel, espera aí, nós temos que saber o que é isso. Então, nós estudamos durante 6 meses. E em outubro de 2001, com 6 meses de dados, nós vimos que 60% dos homicídios aconteciam de madrugada e associado ao funcionamento de um bar. Aí nós falamos: vamos fazer a lei seca. Fechamento de bares a partir das 11 horas. Preparamos durante 8 meses. Treinamos nossa fiscalização, desenvolvemos toda a informação para o comércio da cidade. Diadema tinha aproximadamente 4.000 estabelecimentos, né? 2.000 bares formais, 2.000 bares informais. Então, isso tudo foi preparado. E em julho de 2002, aplicamos a lei. Em agosto, no mês seguinte à aplicação da lei, os homicídios caíram 30%. E aí essa medida foi uma das mais eficazes e, ao longo, portanto, o índice de Diadema era perto de 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. Era elevadíssimo, né? Hoje, acima de 50 já se considera um ambiente de guerra civil. E nós reduzimos ao longo de 8 anos para 20, e o governo que me deu sequência, que foi um governo também do companheiro Mário, do PT, abaixou para 10. Isso em conjunto com outras ações, importante também a ação da polícia, mas no nosso governo foram 80% de queda dos homicídios e essas ações. Aí fizemos vídeo monitoramento, desarmamento infantil, desarmamento real, criamos o programa de mediação de conflitos. Eu acho que é uma outra coisa importante que o papel que a GCM pode adotar, né? O Guarda Civil Municipal tem que ser preparado para ser um mediador de conflito, mediar o conflito com inteligência, com conhecimento, com capacidade, com respeito, e ser respeitado pela comunidade. É isso que nós queremos. Olha, muito, muito legal a apresentação, essa sua resposta. E foi o que está sendo esse momento, né? Uma aula muito importante, viu, José? E agora eu queria retornar, antes de voltar para o Benedito, retornar para a nossa querida Marília Campos, para fazer uma pergunta sobre contagem e sobre o que ela acredita no âmbito da segurança pública. Então, Marília, você acredita que as medidas de infraestrutura urbana, como a iluminação pública, né, ajudam a melhorar a segurança das cidades? Isso é uma coisa que é recorrente na sua fala e tudo mais. Que outras medidas, portanto, você considera importantes para poder melhorar a segurança? Uhum. Eu centro muito, talvez por uma realidade de cidade metropolitana, que eu acho que é um pouco a experiência do Felipe, mas Contagem fica a 20 quilômetros de Belo Horizonte. Então, é uma cidade que frequenta muito Belo Horizonte. Então, toda a nossa lógica é para que a população frequente o espaço público em Contagem, porque aqui ficava muito vazio, né? E muito mal cuidado. E eu vou resgatar aqui uma fala do Benedito, que disse que é importante que a gente trabalhe no conceito interdisciplinar, né? Intersetorial. Então, eu fiquei pensando, né? A questão da segurança pública, ela tem que perpassar sobre todas as políticas que a gente tem no município. Então, a gente, às vezes, fala assim, o que uma Secretaria de Saúde poderia implementar, né, para que, dentro dessa lógica de ocupação do espaço público, a gente garantisse mais segurança e mais saúde. Então, eu me lembro, por exemplo, dos projetos de academia de cidade, né, que eram os equipamentos que a gente colocava na praça e que a gente
trabalhava para que o idoso comece a frequentar o espaço público. Então, o idoso ia frequentar o espaço público, garantindo, portanto, mais saúde. Então, tinha um programa na área da saúde para dar assistência e também os parques nas praças para as crianças. Então, todo o processo de ocupação do espaço público foi pensado como uma centralidade para garantir mais segurança e dentro dessa lógica que foi colocada. Ele tem que estar bem cuidado, protegido, iluminado, né? E com toda a infraestrutura. Uma questão, por exemplo, na área da educação, né? Que geralmente as escolas ficam fechadas no final de semana. Então, nós tínhamos, né? Hoje eu não sei como é que está, mas os programas de escola aberta, com programas para a população, para a comunidade. Então, ao mesmo tempo que a população ela se apropriava daquele espaço público como seu, então né, nós tínhamos aquele equipamento, cuidado também pela população, sem vandalismo, nós tínhamos atividades durante o final de semana para a comunidade, com lazer, com cultura, com esporte, né? E de convivência comunitária para fortalecer a coesão social no território, que é fundamental a questão da coesão social como política pública para fortalecer os laços comunitários e também fortalecer as lideranças comunitárias. Então, a escola pública ela pode ser esse espaço para promover a coesão social, né? E, obviamente, também atividade para as pessoas. E uma questão também que é muito importante, Contagem tem muitos campos de futebol. A gente costuma falar que aqui nós temos a maior liga de esportes da América Latina, então, muito campo de futebol público, né? Então, era muito importante que fossem revitalizados, porque os campos de futebol, eles, às vezes, são o único equipamento de lazer dentro do território. Então, programas de revitalização dos campos de futebol, mas que fossem frequentados não apenas pelos homens, né? Mas que aquele espaço fosse também um espaço para a comunidade. Então, do lado daquele campo, uma academia de ginástica, do lado daquele campo, uma pista de caminhada, para que não fosse apenas para quem gostasse do futebol, mas também fosse um espaço a ser frequentado pela população, né? Então, eu diria que políticas públicas que o município pode fazer, e esse programa que o Felipe colocou, nós não desenvolvemos, não, sabe, Felipe? Programas para adolescente, mas eu acho crucial disputar esse adolescente. Eu gostaria muito que você me enviasse esse programa, porque eu já encomendei, né, como pré-candidata a prefeita, né, programa dessa natureza para que a gente fizesse programas de geração de renda para esse jovem, para que ele ajude no sustento, mas vinculado também a um programa de enfrentamento à evasão escolar, né? Eu acho que a gente pode casar essas duas questões. Então, são questões que eu acho que a gente pode trabalhar muito, programa social para o enfrentamento, para construir esse conceito de cidade segura e muitos programas de ocupação do espaço público, né? Porque eu acho que a gente tem que tirar as pessoas de dentro de casa. Nós temos que levar as pessoas para frequentar o espaço público, para qualquer atividade, para geração de renda, para cultura, para o lazer e para fortalecer os laços de coesão social. É isso. Obrigada. Muito bom. Resposta maravilhosa, gente. E para você que está assistindo, se até a Marília, que é prefeita aí há 2 mandatos, já está formulando ideias, né, aqui para poder apresentar para a sociedade lá em Contagem, então você tem muito a aprender. Então vamos fazer um combinado. Copie o link que está aqui em cima, compartilha no seu grupo do PT, do seu município, do seu estado, enfim, chama as pessoas para poderem assistir essa jornada que está excelente. Agora é a hora que eu quero fazer uma pergunta
para o Benedito, voltar a perguntar ao Benedito, né, que é o nosso mestre aqui, que foi secretário de Segurança Urbana. Benedito, você que foi secretário de Segurança Urbana em 3 municípios, nos diga, qual deve ser o perfil das guardas municipais e a sua relação com a atividade da Polícia Militar? E qual é o papel dos fóruns locais de segurança, né, nesse contexto da construção da política de segurança? A gente gostaria de te ouvir. Muito bom, muito bom. O papel das guardas civis municipais é ser a parte visível da política preventiva do município. As ações da Guarda Civil, portanto, não pode contradizer o papel estratégico do município, que é preventivo. Toda ação da Guarda Civil tem que ser preventiva e comunitária. É isso que está previsto na Lei 13.022, de 2014, lembrada aqui pelo nosso querido Felipe, criado no governo Dilma, que estabeleceu o Estatuto Geral das Guardas Civis. As 18 atribuições da Lei 13.022 falam de prevenção, de política setorial, interdisciplinar. Então, é importante que todos os candidatos a prefeito do PT no país inteiro leiam com atenção a Lei 13.022, porque ela é um marco na estruturação das guardas civis. A relação das guardas com a PM deve ser, como o Felipe disse, de cooperação e não subordinação, e nem de postura semelhante à Polícia Militar, porque a Guarda Civil tem função diferente da PM. Ela cuida de próprios públicos e faz policiamento estritamente preventivo. Isso quer dizer que, desde a abordagem ao cidadão, aos protocolos gerais da instituição da guarda, até o código de conduta de uma guarda municipal tem que ser diferente das polícias militares, porque as guardas civis são instituições de caráter civil e não militar. Infelizmente, às vezes, tem guardas municipais que querem ser próxima ou igual à Polícia Militar. Precisa ler a Lei 13.022. Eu diria que as principais ações, já que eu estou aqui com 2 ex-prefeitos, eu fui secretário em algumas cidades, queria falar de algumas ações em São Paulo e em São Bernardo do Campo, onde eu fui secretário. Em São Paulo, nós temos 2 ações importantes que eu queria destacar no período que eu fui secretário. Programa de mediação de conflito, lembrado aqui pelo Felipe. As guardas municipais têm que se aprimorar na mediação de conflito. Nós treinamos aqui, a partir de uma cooperação com o Poder Judiciário em São Paulo, 200 GCMs para fazer mediação de conflito, e tinha um juiz que homologava os acordos feitos pelos guardas municipais. Um outro programa importante na cidade, talvez inédito, pelo menos na capital, foi o de Braços Abertos, que é um programa de redução de danos para os dependentes químicos de crack. O programa garantia moradia, trabalho e cuidado com a saúde. E esse programa foi fundamental para mais de 1.000 dependentes químicos de crack. E em São Bernardo do Campo, 2 experiências, uma citada aqui pela prefeita Marília, o Centro Integrado de Monitoramento, com 400 câmaras na cidade inteira. Chamamos a Polícia Civil e a Polícia Militar para fazer parte do Centro Integrado, e teve muitos crimes que foram solucionados a partir da presença das polícias estaduais no Centro Integrado. E um programa de ronda cidadã, né? As guardas têm que fazer policiamento preventivo, a Lei 13.022 garante isso, mas desde a abordagem ao cidadão tem que ser diferente. Então, nós chamamos essas rondas de rondas cidadãs, foram 2 experiências importantes. As ações prioritárias que eu acho que deve ter uma guarda municipal são, primeiro, segurança escolar. Quando eu fui secretário da prefeita Marta, quando ela estava no PT,
50% do efetivo da Guarda de São Paulo fazia segurança escolar. Depois que entrou outro governo do PSDB, tiraram todos os guardas das escolas. Segurança em parques públicos, que já foi dito aqui pela prefeita, e eu acrescentaria uma experiência importante que vários municípios têm, que é a Patrulha Guardiã Maria da Penha. As guardas têm um papel importante na proteção e defesa das mulheres. Evidentemente que tudo isso com diagnóstico, como foi feito, como disse o Felipe. Sem diagnóstico não faz política de prevenção. E eu queria reforçar que o município passa a ter um papel estratégico na prevenção da violência se o chefe do executivo assumir a agenda política da prevenção. E aqui nós temos 2 prefeitos. O Felipe fez isso em Diadema, a Marília fez isso, o prefeito Marinho fez isso em São Bernardo. Então, nós tínhamos um gabinete de gestão integrada municipal. As reuniões do gabinete eram no gabinete do prefeito. Ele é o grande articulador para garantir que as outras secretarias sociais participem do projeto de prevenção. Qual é o papel dos fóruns locais comunitários? É fundamental o papel dos fóruns comunitários, que é garantir acesso da população a seus direitos civis, direitos sociais, culturais, econômicos. Os fóruns locais comunitários fortalecem o exercício ativo da cidadania, fortalece as redes locais e de solidariedade, por exemplo, fomenta a cultura de paz e garante que as comunidades passam a conhecer o fluxo de informações sobre os serviços e ações do governo. Dessa forma, o poder público convida a sociedade e as comunidades para contribuir na diminuição de fatores de risco da violência. É fundamental, portanto, que nesses fóruns locais comunitários participem todas as secretarias sociais do governo local, para ouvir a população e garantir a integração de vários projetos sociais, e os nossos prefeitos aqui citaram vários projetos sociais, na perspectiva de construir uma governança cooperativa, participativa da sociedade, que é fundamental para garantir sustentabilidade dos programas dos governos locais. Então, a sociedade passa a ser protagonista também da construção da cultura de paz, do projeto mais amplo de prevenção da violência. Volto a dizer, no que tange prevenção da violência, os municípios estão à frente das polícias. Nós vimos aqui várias iniciativas que extrapolam a ação policial. Isso depende muito de vontade e decisão política dos chefes do executivo. E o Felipe e a Marília fizeram isso, assumiram essa agenda que extrapola uma secretaria, por isso que tem que ser uma agenda prioritária do chefe do executivo. Perfeito, Mariano. Benedito Mariano, né? E falo desse jeito porque eu estava chamando o José de Felipe de José, e eu vi que você está chamando ele de Felipe. Talvez ele prefira ser chamado de Felipe, eu não perguntei. Me senti até mal educado aqui. Mas, então, José de Felipe. Vamos chamar pelo nome todo. Ô, Sorriso, eu até gosto de Zé, José, adoro o meu nome, é um nome então simples. Tá perfeito, mas é o seguinte, perfeito. Mas o pessoal me chama de Felipe. Felipe. Não, perfeito. Então, vamos lá. Felipe, em Diadema, vocês fizeram um mapeamento da criminalidade se utilizando de sistemas informatizados. Você falou aqui sobre ter informação. Campanha também de desarmamento infantil, integração da Guarda Civil com as polícias civil e militar e a sociedade civil. O que a gente quer é que você fale para a gente sobre quais foram os resultados desse trabalho. Tudo que você já vinha apontando para nós, qual foi o resultado?
Então, Sorriso, eu quero aqui, bom, em primeiro lugar, falar para a Marília, fico muito feliz e para nós é uma honra, viu, Marília? Nós vamos enviar para você tudo referente ao adolescente aprendiz. Sorriso, quero enviar para você também, aí para o nosso secretário nacional de Juventude, que eu acho que é um projeto. Eu fiz uma live aí, duas lives já que eu fiz com o pessoal do adolescente aprendiz, que hoje estão com 28, 29, 30 anos. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz. Que legal, Felipe. Ouvi onde é que está esse pessoal, entendeu? E eles davam cada depoimento que eu falava, meu Deus, né? Quer dizer, eu acho que posso ir embora tranquilo, quer dizer, uma boa parte daquilo que eu queria fazer, deixei aqui plantado, mudou a vida dessas pessoas, mudou a vida desses jovens, né? Então, é o seguinte, nós fizemos um balanço, inclusive, professores, educadores, nossos que formularam o projeto. E, Marília, chegaram para mim e falaram, Felipe, 14, 15 anos, tem situações que a gente chegou tarde, precisa chegar no 12, 13 anos primeiro. Então, se prepare que o programa tem que ser mais amplo, vai ter mais custos. A gente dava uma bolsa mesmo, até antes do Bolsa Família, foi em 2001 e 2002 que nós criamos esse projeto, numa situação de dificuldade. E eu quero aproveitar e falar isso aqui para vocês. Ó, nós estamos falando muito dessas experiências nossas, são importantes, elas têm que nos dar referências, atitudes e exemplos de que dá certo, que nós podemos encarar isso. Eu, em 2001, 2002, eu fui prefeito, a Marília viveu essa situação, depois um outro, que quando teve o apagão do Fernando Henrique e teve o apagão do emprego, a situação de desemprego era gravíssima. Vocês viram que o governo Fernando Henrique acabou no ano de 99 ou 2000. 2001 e 2002 vivemos muitas dificuldades. E eu quero lembrar aqui, nós estamos falando com pré-candidatos a vereadora, nós estamos falando com pré-candidatos a prefeito e prefeita, eu sou um deles, a Marília é outra companheira nossa que, se Deus quiser, vai ter esse desafio enorme para a contagem. Gente, nós vamos viver uma situação de guerra de 3 situações terríveis, ou assim, agravadas no ano que vem, que já está nesse ano. Questão da crise da saúde, crise sanitária, crise do emprego, crise da economia, e isso rebatendo no problema da segurança. Aqui em Diadema era saúde e segurança, eram os 2 principais problemas. Agora, o desemprego já ficou em segundo lugar. Então, saúde, desemprego e o problema da segurança. E eu quero ressaltar isso que o Mariano falou, a Marília deu o exemplo. Um prefeito, nessa condição, vai ter que assumir um papel de liderança. É isso aí. Não vai poder ser apenas um gestor, que essa moda que se tem de gestor, como se fosse um síndico da cidade. Tem que fazer a limpeza, tem que ser um síndico, tem que fazer as coisas que precisam ser feitas na cidade, mas tem que ser muito mais do que isso. Ainda mais numa situação de ausência de liderança que vem desse psicopata que está no governo federal, que introduz de cima para baixo uma série de atitudes anti-humanas, anticivilizatórias. Né? Nós estamos vivendo, enfim, aquela coisa da praga do Egito, veio para nós essa praga, e o povo vai ter que começar a perceber o seguinte, o problema da saúde, né, Marília? Não é só a falta de recurso, é um general que está lá e um presidente estúpido que não sabe o que é o SUS, porque o Ministério da Saúde tem que ter, ele tem presença, o SUS são os municípios também. Então, é isso que o Mariano falou, o papel da liderança, e nós já deveríamos ter uma atitude, e isso os prefeitos vão ter que fazer, com a ausência dessa ação de organização das ações no território do Ministério da Saúde, os prefeitos, os vereadores, as lideranças locais vão assumir um papel. E eu quero dar um exemplo aqui, um exemplo que nos enche de orgulho, né? Mostrando que é importante o PT reconquistar esses espaços. O prefeito de Araraquara, o Edinho, o prefeito de Franco da Rocha, o Kiko, estão dando uma lição do que é ser liderança num momento em que não existe mais o Ministério da Saúde, não existe um presidente que chantageia, que fala contra, e nós precisamos ter essa atitude de prevenção dessa pandemia. A vacina vai demorar mais de 1 ano para chegar, então essa é a atitude que nós temos que ter. E desenvolver a cultura de paz.
ao contrário do que esse estúpido está falando. Não é armar a população, é desarmar. E aí eu entro respondendo a questão, Sorriso, que você nos colocou, né? Eu tenho muita convicção, e convicção não é a convicção do Dallagnol, aquele outro estúpido, mas é a convicção de pessoas que sabem o que que a gente tem que ter de atitude para a vida das políticas públicas melhorar. Eu tenho certeza que nós praticamos isso em Diadema. A cultura de paz, ela começa com atitudes de paz, de desarmamento. Como é que você constrói uma cultura de paz e de segurança armando as pessoas? Você aí investe, viu, Mariano? Investe na ignorância. Investe, em vez de mediar o conflito, você acelera o conflito. Você joga gasolina na fogueira. Então, dialogar, Felipe. Como é que é, Marília? Fortalecer o diálogo. Exato. Exato. Então, nós começamos com o desarmamento infantil para criar essa cultura de paz para as crianças e nós temos muito orgulho. Foi a primeira cidade a fazer um convênio com a Polícia Federal em 2004. O ministro era o Márcio Tomás Bastos. No mês de junho de 2004, aproximadamente, ele veio em Diadema e nós assinamos um acordo de desarmamento real. A prefeitura passou, que começamos a pagar uma indenização para as pessoas que levavam armas de verdade. E nós desarmamos em 1 ano e meio, 2 anos, recolhemos 1.600 armas. É dessa forma que a gente pratica, de fato, a cultura de paz. As mulheres eram as primeiras que levavam, falaram: meu marido não está em casa, eu trouxe aqui o revólver dele, quero entregar, porque isso aqui não traz segurança para ninguém. E as mulheres muito mais com atitude de inteligência e de resolver as coisas no diálogo e dessa forma. Então, nós temos que fazer isso, mostrar. E, aliás, você lembra, né, Mariano? Diadema foi a única cidade que ganhou o SIM, cidade do estado de São Paulo, e foi só 2 no Brasil: Diadema e Jaboatão dos Guararapes. Foi um marco histórico. E que nós ganhamos porque foi ao longo de 5 anos desenvolvendo a cultura de paz, do desarmamento. E isso, os policiais não entendem que a gente propor o desarmamento para o cidadão comum é valorizá-los, é valorizar o agente público, é valorizar a boa polícia, é valorizar as pessoas. Eles sim devem estar armados, se precisar. É evidente, também não vão. Mas um cidadão comum com a arma, tem inúmeros exemplos, né, Benedito Mariano? Exatamente. Só de desgraça, de desastres. Essa arma acaba na mão de pessoas, enfim, de bandidos, de pessoas que desrespeitam a lei. Então, essa foi uma atitude importante. E as informações, né, Sorriso? Isso é fundamental, essa questão do prefeito assumir a liderança e ele também exigir, porque a gente, a Marília sabe disso, as polícias civis e militares, realmente, inclusive se tem cadeia pública, se tem centro de detenção provisória, muitos não sobrevivem se não tiver ajuda do prefeito para fazer manutenção, para estar presente. Então, a gente só vai fazer... Nem os distritos, Felipe, nem os distritos policiais e nem os batalhões sobrevivem sem o apoio do poder público municipal. Pois é, então o prefeito o que é? Só um síndico? É isso? Só vai mandar o pedreiro, vai mandar o pintor, vai mandar o eletricista? Não, então eu quero conversar com o comandante da PM, eu quero conversar com o delegado seccional, para que a gente estabeleça a política. E uma outra coisa que nós temos que rapidamente buscar, né, Mariano, que tem que estar na agenda municipal, que é um outro pepino para nós, mas é a questão que precisa ser enfrentada, a questão da população prisional. Quem está preso é o jovem negro da periferia, é o mesmo que morre, é o mesmo que é assassinado, né, na periferia. Então, os CDPs e o nosso sistema prisional não recupera ninguém, infelizmente. É isso aí. Na verdade, é um agenciamento para o crime organizado. Exatamente. Então, nós temos que ter essa atitude também para chegar nessas populações, nesses jovens. O CDP de Diadema tem 500 vagas, hoje tem 2.000. Como é que você imagina esse CDP, Centro de Detenção Provisória, as cadeias, né, as penitenciárias são um verdadeiro exemplo da falência da justiça e da política prisional. Muito bom, Felipe. Perfeito. Felipe, acho que você coloca alguns elementos aqui, sobretudo no final, sobre o fato de quem mais mata também é quem mais morre, também é quem é mais aprisionado. E tudo isso no contexto que a gente tem
Só no primeiro trimestre, 27,2% da juventude desempregada no Brasil, e segundo dados relativos à Grande São Paulo, inclusive falam de 30% de jovens desempregados. Isso antes da pandemia, a gente nem sabe, mas com certeza o quadro piorou e muito depois. Então a gente precisa fazer política invertendo prioridade e tendo atenção, né, à população que mais precisa e também à juventude que está nesse momento desalentada, buscando, né, a possibilidade de esperança. E para a gente ir encaminhando, eu gostaria, né, primeiro, agradecer a todo mundo que está assistindo nesse momento na TV PT, nas redes do PT, da Fundação Perseu Abramo, esse debate. Pedir para vocês se inscreverem na jornada de formação no site da Escola Nacional de Formação do PT. Procura no Google, você vai achar, se inscreve, uma beleza, vai ser muito importante para formar. As aulas estarão disponíveis tanto lá no site quanto aqui na TV PT. Na TV PT, você se inscreve, está aqui embaixo assim, mais ou menos, se inscreve para poder participar, né, e acompanhar as notícias que o PT apresenta o tempo todo, né, enfrentando as mentiras da mídia, e informar que a nossa próxima live vai ser amanhã. Então, não dá tempo de ficar com saudade, é sobre segurança alimentar. Nessa sexta, portanto amanhã, 31 de julho, e será muito importante no próximo período a gente fazer esse debate por conta do aumento da desigualdade no nosso país, tanto em função da crise provocada pelo coronavírus, quanto a crise provocada pela ausência de um líder na presidência da República. Então, nesse momento, para fazer a despedida, eu gostaria de começar com a Marília, para poder dar o seu alô para a galera, dar seu tchau. Eu queria só dizer que eu aprendi muito, né? Além de lembrar de muitas coisas, né, do que a gente fez, do que Diadema fez e outras cidades fizeram. Então, eu lembrei de muita coisa e aprendi muito aqui, e, obviamente, algumas respostas ficaram sem responder. Nós vamos responder construindo um programa para essa disputa eleitoral que seja capaz de anunciar esperança e alegria para o povo da nossa cidade. Então, muito obrigada pelo convite. Estamos juntos aí. E manda para mim, viu, Felipe? O programa dos adolescentes, que eu estou curiosíssima. Obrigada, gente. Obrigado, Marília. Manda para nós, Felipe. Agora o Benedito, sua palavra. Só quero agradecer a Perseu Abramo, o PT, pelo convite, parabenizar pela moderação. O sorriso é muito simpático, né? Ele ajuda a essa conversa ficar muito leve. Saudar a Marília, candidata a prefeita, ao meu amigo candidato a prefeito de Diadema, e a presença dos dois aqui, eu queria terminar falando isso. É uma demonstração inequívoca de que, se houver liderança política, se os prefeitos assumirem a agenda da política de prevenção no município, o município se torna protagonista, né? Então, o município ele tem condições de ter uma ação de prevenção à violência infinitamente maior que as instituições policiais. Basta vontade, decisão política e liderança, e aqui nós estamos conversando com dois prefeitos que estabeleceram essa prioridade e foram líderes nas suas cidades, né? Eu acho que esse é o recado principal que essa nossa conversa aqui deixa. O chefe dos poderes executivos tem um papel estratégico para diminuir a violência no Brasil e nas cidades. Muito obrigado, Benedito. Agora o Felipe, José de Felipe, o Zé, o Felipe, o nosso querido ex-prefeito de Diadema, e quem sabe conta pra gente. Obrigado, Sorriso. Quero agradecer você, a sua mediação, que você continue mobilizando essa juventude no Brasil, na busca e na direção do que falou a Marília. E nós construímos a esperança, construímos o contraponto nesse momento tão trágico da vida brasileira, né? Isso é o que aconteceu, está aí, e nós vamos ter que talvez aprender pela dor,
pela ausência, pelo excesso da ignorância, da negação de políticas públicas, da negação da verdade. E isso tudo vai fazer parte desse período agora de eleição. Agradecer muito meu professor Benedito Mariano, sempre reforçando nossos conceitos. Obrigado, Mariano. Marília, você também, muito êxito aí em Contagem, torço por você. Nós precisamos cada vez mais desse exemplo na mulher, na política. Diadema tem 21 vereadores, nenhuma mulher, né? Mostrando agora que esse período que nós... Não foi só Diadema, várias cidades aqui têm isso. Quer dizer, uma coisa que nós precisamos identificar como um vírus, um coronavírus da política que já veio antes, né, dessa questão da ausência da sociedade mais organizada e de setores que precisam cada vez mais assumir esse papel. Obrigado, Sorriso, obrigado à Fundação Perseu Abramo e pessoal que nos assistiu. Firmeza, coragem, nós vamos enfrentar essa situação, com muito conteúdo, como aconteceu aqui nesse debate. Êxito para todos nós. Um abraço. É isso, gente. Agradecer ao João, da TV PT, que esteve aqui com a gente esse tempo todo, da Fundação Perseu Abramo, né, que está fazendo esse trabalho. Agradecer aos trabalhadores e às trabalhadoras da Fundação Perseu Abramo e do PT, na pessoa do Gabriel e da Maria Alice, que entraram em contato para a gente fazer essa moderação, e a nossa querida Maria do Rosário, secretária nacional de formação desse partido, que teve essa excelente ideia, que está mobilizando dezenas de milhares de petistas por todo o Brasil. Não se esqueçam, gente, se puder, fique em casa, se não puder, leva o seu álcool em gel, lava bem as mãos, usem a máscara e vamos à vitória. Fora Bolsonaro, ideias para vencer se despede.